Gente, assunto importante aqui, Banco Master. As investigações finalmente estão caminhando. A Polícia Federal marcou uma nova rodada de depoimentos de ex-executivos do Banco Master e do BRB para prestar esclarecimentos nesse caso que envolve a instituição financeira do banqueiro Daniel Vorcaro, que foi liquidada pelo Banco Central. Se vocês lembrarem, os últimos depoimentos, eles foram feitos a pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Foi aquela confusão enorme, a PF entrou achando que ia ter que fazer uma cariação, depois o ministro foi, esclareceu, falou, não, vamos fazer depoimentos separados. Aí a delegada fez uma cariação, excluiu o diretor do Banco Central. Agora, depois de muito tempo, parece que está vindo a primeira rodada de depoimentos, vamos colocar assim, independentes, a pedido da própria Polícia Federal. Quem tem as informações é o César Feitosa. César, vem para cá. Quem é que... Estamos com as imagens da fronteira de novo. Daqui a pouquinho o César vai estar com a gente já vai conseguir. Pronto, o César chegando. César, quem é que a PF chamou para depor? Qual o objetivo dessa nova rodada? Com isso aí a gente consegue entender que as investigações finalmente voltaram a andar, porque desde que subiu para o Supremo, saiu da primeira instância, não estava mais caminhando. O que está acontecendo? Então, Raquel, é um avanço, mas nem tanto ainda, porque há outras diligências que foram solicitadas pela Polícia Federal ao gabinete do ministro Dias Toffoli, ainda antes do Natal, diligências essas que até agora não foram autorizadas e que, portanto, são quebras de sigilo, são questões mais técnicas de investigação que foram solicitadas e que até agora não tiveram nenhuma resposta do gabinete do ministro Dias Toffoli e que, portanto, são um braço importante para o avanço da investigação, mas seguem parados. Mas agora, esse outro ponto, né, que são esses depoimentos. A Polícia Federal quer ouvir e já intimou 7 pessoas ligadas ao Banco Master e ao Banco de Brasília, o BRB, para prestar depoimentos ali no fim de janeiro, nesse mês, e no início de fevereiro. Serão alguns em dias, nos mesmos dias, outros em dias diferentes. Os 7 intimados são todos investigados e... Mentira, não são 7 investigados, são 5 investigados e 2 testemunhas, pelo que eu consegui apurar, junto a fontes da Polícia Federal. E são essas as pessoas: Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master, Luiz Antônio Bu, ex-diretor do Banco Master, Alberto Feliz de Oliveira e Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, também ex-diretores do Master. E do lado do BRB vai ser ouvido de novo Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília, que já foi ouvido no dia 30 de dezembro no Supremo Tribunal Federal, e outras 2 pessoas, Dário Osvaldo Garcia Júnior, ex-diretor financeiro do BRB, e Roberto Mangueira, superintendente de operações financeiras do BRB. Essa investigação, ela não se confunde com a liquidação feita pelo Banco Central do Banco Master. Ela é uma investigação que trata sobre a venda do Banco Master para o Banco de Brasília. Isso significa que o objetivo dessa investigação é apurar como se deu a fraude no banco, dos títulos fraudulentos do Banco Master que estavam sendo comprados pelo Banco de Brasília. São cerca de 12 bilhões de reais que seriam, de certa forma, aportados pelo Banco de Brasília para comprar esses títulos sujos, esses títulos fraudulentos do Banco Master, numa tentativa de reerguer a empresa depois dessas fraudes financeiras colocarem o banco num estado difícil de recuperação, né? Portanto, o Banco de Brasília, a suspeita é que por causa das influências políticas que os diretores do Banco Master tinham aqui em Brasília, o Banco de Brasília acabou sendo utilizado para fazer a compra desses títulos fraudulentos e dar uma sobrevida ao Banco Master e a esses diretores. Então, a investigação da Polícia Federal está focada nisso, na operação dessa compra e como que se deu todo o processo relacionado a esses créditos fraudulentos, a esses títulos fraudulentos. A expectativa é que esses depoimentos possam ajudar a esclarecer alguns dos pontos, algumas das lacunas que estão sendo colocadas na investigação
considerando esse outro ponto que eu trouxe agora há pouco, de que há ainda novas medidas que são solicitadas pela Polícia Federal, mas que até agora não foram analisadas pelo ministro Dias Toffoli. Muito obrigada, César Feitosa. E, gente, são duas frentes. Você viu o que o César estava explicando? Uma frente é a investigação da Polícia Federal, que está investigando a possível compra, né, que ia ocorrer do Master pelo BRB, onde o Banco Central pegou ali uma fraude, né? E tem um processo que está ocorrendo no Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União pediu uma inspeção na liquidação do Banco Master, na venda de ativos que está sendo feita pelo Banco Central, da venda dos ativos do Banco Master para liquidar ele. Vou vir para essa câmera aqui, vou pedir para vocês voltarem meu TP, que eu estava só improvisando. Volta aqui para mim. O que aconteceu? O Banco Central apresentou um recurso à decisão do ministro do TCU, Jhonatan de Jesus, né, o ministro do Tribunal de Contas da União, que validou essa inspeção dos documentos do caso do Banco Master nas dependências do BC. Informação da coluna do nosso analista Eduardo Gayer. Dá uma olhadinha aqui comigo. No documento sigiloso que o Gayer teve acesso, o Banco Central pediu que o assunto seja avaliado não só pelo ministro do TCU, mas pela primeira Câmara do Tribunal. A aposta do BC é de que Jhonatan, que levantou a hipótese de uma liminar para suspender a venda de ativos liquidados do Master, não tem apoio da maioria dos colegas. Então, o que está acontecendo? Vou improvisar aqui um pouquinho para quem está nos acompanhando entender. Nessa inspeção que o ministro Jhonatan pede dos dados sigilosos do Banco Central, nesse mesmo documento, ele já levanta a hipótese de que, se for encontrado algo errado, ele vai suspender a venda de ativos que o Banco Central está fazendo do Banco Master para pagar os credores. Na prática, suspender a liquidação que está sendo feita do banco, né? Está sendo vendidos os ativos do banco para pagar quem o banco deve. O que o Banco Central está levantando de hipótese, falando, olha, se isso aí for analisado pela Câmara toda do TCU, o ministro Jhonatan não vai ter o apoio dos colegas. Em uma outra frente de pressão, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, está comandando uma investigação sobre o caso. O recurso do BC será decidido pelo próprio ministro Jhonatan de Jesus, se vai para a Câmara ou se não vai. Deixa eu chamar o Ranier para conversar comigo sobre esse assunto. Ranier, vou continuar aqui. Ranier, é impressionante, né? Porque vai virando uma panela de pressão. Você tem a PF tentando avançar devagarzinho com as investigações. O César estava falando que várias coisas que a PF pediu, como quebra de sigilo, alguns outros procedimentos técnicos que são muito importantes, não conseguiu andar. Finalmente, algumas oitivas foram analisadas. E, do outro lado, o Banco Central tentando se defender, falando, olha, não deixa só na mão de um ministro, pede a autorização da Câmara toda. Então, você vê duas burocracias do serviço público, na prática, tentando se defender, né? Tentando encontrar brechas, encontrar maneiras para escapar dessas pressões que elas estão vivendo. Raquel, é bom a gente até recapitular brevemente esse caso, porque ele é um caso muito inusual, muito estranho, e à medida que as notícias vão se sucedendo, a gente até perde o fio da meada, né? No caso do Supremo Tribunal Federal, a gente lembra que isso só foi para o gabinete do ministro Dias Toffoli sob o argumento de que havia ali uma transação imobiliária entre o banqueiro Daniel Vorcaro e um deputado federal. Um tema ali completamente lateral ao tema central da investigação. Mas isso foi... a defesa do Master pediu para subir para o Supremo por causa desse motivo e o ministro Dias Toffoli aceitou. O ministro mesmo que viajou num jatinho dias antes com um advogado que representava um diretor do banco, do Master, o que levantou também uma série ali de questionamentos.
E nessa atuação do Dias Toffoli, como você já citou, houve uma paralisia, houve uma série de coisas estranhas, inclusive uma careação que ele marcou ali nas festas de fim de ano entre investigados e um diretor do Banco Central. Aí sofreu uma série de críticas, acabou voltando atrás depois, mas enfim, muito estranho. No caso do TCU, mais estranho ainda, porque o TCU, embora tenha o nome de tribunal, ele é um órgão de assessoramento do Congresso Nacional, que a função específica dele é avaliar contas. É Tribunal de Contas da União, avaliar as contas do governo federal, como os tribunais de contas dos estados avaliam as contas dos governadores estaduais, tribunais de contas dos municípios, contas das prefeituras. Ele é um órgão de avaliação de contas e avaliação de contas de execução de projetos por esses governos. Não há um histórico ali que dê um mínimo de razão para o que o ministro Jonathan de Jesus está fazendo. E a gente, para completar, lembra que o ministro, ele é um integrante, ele foi, melhor dizendo, um integrante do Centrão no Congresso. Ele era um deputado federal do Republicanos de Roraima e que foi colocado no TCU justamente por esse grupo do Congresso Nacional que o colocou lá. E aí havia toda uma suspeita ou uma expectativa de que ele pudesse dar uma liminar ali no recesso, suspendendo a liquidação. Ele fez um despacho recente agora, indicando que não vai acontecer isso, mas deixando a possibilidade de tomar uma medida cautelar, por exemplo, para impedir vendas de ativos pelo liquidante, pela instituição financeira Banco Central. Então, o Banco Central, obviamente, não é uma instituição que não deve ser fiscalizada, que não deve estar sob o crivo da crítica, não é isso. Mas essas duas frentes aí de investigação e de atuação são vistas claramente no mundo político como pressão. Qual é a suspeita? Pelas ligações do banqueiro Daniel Vorcaro com o mundo político também, com políticos do Centrão, políticos muito influentes e com instituições. Então, é um enredo aí de muita dúvida, de muita coisa estranha nessa história, Raquel. Muita coisa estranha, e bota coisa estranha nisso, né? Vai se sucedendo. Obrigada, Ranier Bragon, pela análise.